Professor Alberto, boa tarde. Boa tarde. Bem, eu queria sua avaliação em relação a isso. Havia uma candidatura única, Miguel Dias-Canel, e todo um procedimento na escolha do nome dele que levava a essa mudança de governo, mas que não representa exatamente uma transição, uma alteração maior na forma de se comandar a Cuba, não é? Exatamente. Muda o nome, muda a pessoa, mas não muda o regime. A mudança aqui tem o impacto do peso de não ser mais um Castro, né? Desde 1959, com Fidel Castro primeiro e depois seu irmão Raul Castro, Cuba foi dirigida por um desses dois irmãos e agora assume um jovem, né, para os padrões da geração da Revolução Cubana, burocrata do Partido Comunista, um funcionário de carreira do governo, que é o Miguel Dias-Canel, e que traz essa geração nova para o comando do regime cubano. Mas, repito, muda o nome, mas o regime, a maneira de governar, permanecem os mesmos. O único partido, o Partido Comunista de Cuba, continua sendo comandado por Raul Castro. Exatamente. A geração da Revolução, aquela que fez a insurreição, tomou em armas e derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista, que era apoiado pelos Estados Unidos, essa geração permanece no poder. Raul Castro segue dirigindo o Partido Comunista Cubano, um outro veterano da campanha revolucionária segue como número 2 do partido, e o partido é quem dá as diretrizes para o governo, né? E o Miguel Dias-Canel fica como número 3 do partido, apesar de ser número 1 do governo. Então, o que nós devemos continuar a ter é o processo que já vem acontecendo de uma liberalização muito lenta, gradual, da economia cubana. Hoje já cerca de 30% dos cubanos são considerados empregados privados, né? São microempresários, e existe também uma diminuição da perseguição política. O número de presos políticos, por exemplo, caiu, ou de ocorrências envolvendo a prisão política, caiu 30% no ano passado. Então, o que se vê em Cuba hoje é isso, é uma muito gradual ampliação das atividades privadas acontecendo e, pouco a pouco, uma certa calmaria do ponto de vista político. Se imaginava até que pudesse haver um avanço maior, uma democratização, entre aspas, maior de Cuba através da economia, de uma liberação maior. Inclusive, houve uma aproximação maior com os Estados Unidos e Trump acabou retrocedendo em alguns pontos, né? Exatamente. Os 12 anos do governo de Raul Castro foram marcados por esse processo de uma abertura econômica maior e principalmente aproximação com os Estados Unidos. Se refizeram as relações diplomáticas, abriram-se embaixadas dos dois países nas capitais respectivas. Obama visitou Cuba, Raul Castro foi a Washington, mas com a subida de Donald Trump ao poder, isso tudo retrocedeu. A relação nunca esteve pior, desde, enfim, dos tempos do final da Guerra Fria, né, quando Cuba deixou de ter aquele importante apoio da União Soviética. Hoje mantém o apoio da Rússia, mas é um apoio muito mais, vamos dizer, tênue, né? Cuba não é mais um símbolo do bloco comunista. Então, o processo de abertura que vinha se dando com relação aos Estados Unidos, aumento do número de visitantes, participação de mais cubanos na sociedade americana, isso caiu nos últimos meses. Certo, nós conversamos com Alberto Pfeiffer, que é coordenador-geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Professor Alberto, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade.